Existe uma palavra de Deus aqui para as nossas vidas. Vou esperar você encontrar. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. E o versículo é o versículo de número 35. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá então, vamos ganhar tempo. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, perto da cidade de Jericó, estava o cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O que está acontecendo? O que é isso? Chegaram para ele e disseram-lhe: Jesus, o Nazareno. Ele era conhecido assim, Jesus, o Nazareno, passava. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, tinha muita gente que passava ali junto por ele, né? Repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais, clamava mais ainda, mais alto, pedia mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase ele falava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxesse ele. Como trouxeram o cego para ele, Jesus fez a pergunta, versículo 41. A pergunta foi a seguinte: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ele foi bem afirmativo. Ele disse: Senhor, que eu veja. Eu quero ver. Jesus então falou: então vê, a tua fé te salvou. E logo seguiu, logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, geral, todos viram, vendo isso, davam louvores a Deus. Todos digam amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Revela, Senhor, a tua palavra às nossas vidas. Nosso coração está aberto, sedento para ouvir tua voz, para ser ministrado por ti. E eu te peço, Senhor, nos abençoe, nós que estamos aqui nessa igreja presencialmente, como também aqueles que assistem esse culto agora ao vivo, ou que vão assistir depois essa palavra, onde chegar essa pregação, que possa chegar, Senhor, uma palavra viva e eficaz para cada coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero nessa noite ministrar essa palavra de Deus na tua vida, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Joyce, abaixa um pouquinho só o fundo musical, para que a gente possa ser ministrado nessa noite. E bom, queridos, antes de eu entrar no texto, nessa minha introdução, o assunto que eu falei hoje de manhã, e que eu quero falar para vocês também nessa noite, tem tudo a ver com aquilo que eu tenho vivido nos últimos dias, especialmente de uns 3 dias para cá. E na verdade, nada diferente do que eu vivi o ano de 2022 inteiro. Nós tivemos um culto maravilhoso na quinta-feira passada, que foi o dia do meu aniversário, e eu fui muito tocado nesse dia, muito tocado, em vários momentos do culto, mas teve um momento muito especial. Depois da palavra, a pastora fez a leitura de uma carta, de um texto que ela preparou junto com o pastor Cleiton, e esse texto foi uma retrospectiva
Foi uma biografia minha. Teve um vídeo, o vídeo foi antes ou foi depois? Depois? Depois teve o vídeo com algumas fotos do ano passado. E aquilo me mexeu muito comigo. Porque eu pude ver como foi difícil o ano passado. E quantas vezes eu cheguei no meu limite. E quando você chega no seu limite, é interessante que algumas pessoas, quando elas chegam no limite, elas se matam, por exemplo. Tem gente que se mata, chegou no limite, se mata. Tem outras pessoas que quando elas chegam no limite, ela joga tudo para o alto, tudo que ela trabalhou, que ela conquistou, que ela fez, que ela correu atrás, ela pega e joga tudo para o alto. Desisto. Tem pessoas que quando elas chegam no seu limite, acontece muito, ela se isola. Ela faz o que Elias fez. O que Elias fez quando chegou no seu limite? Foi para o deserto, se isolou. O que Davi fez quando chegou no seu limite? Foi para a caverna. Então é normal a pessoa se isolar quando ela chega no seu limite. E eu várias vezes eu cheguei no meu limite. E eu tive a seguinte ação quando eu cheguei no meu limite. Eu clamei. Eu pedi ajuda. Foi o meu mecanismo de defesa naquele momento. Muito parecido com o que aconteceu com este cego de Jericó. Ele estava no seu limite. Por que ele estava no limite dele? Era cego. E a cegueira é uma doença extremamente limitante. Hoje está lá, o pessoal com cão guia, aquela varinha lá, com aquela é uma vara, né? Que eles usam, tem assento reservado, tem um piso tátil. A pessoa cega hoje, ela tem ela consegue se aposentar, tem várias coisas. Nessa época não. Se a pessoa cega, ia depender de alguém, ia depender da família. A família tem que sustentar. Só que se a família morre, e se fica sozinho no mundão aí, esse homem certamente era alguém que estava no mundão, sozinho. Porque além de cego, a Bíblia fala que ele mendigava. Ou seja, ele não tinha recurso para trabalhar. Ninguém daria emprego para um cego. Eu não sei qual é a profissão que você faz. Eu não sei qual é a tua profissão. Não sei se alguém conserta câmbio sendo cego, Vini. Acho que não, né? Difícil. Advogado pode ser cego? Será que tem advogado cego? Pode ser que tenha. No trabalho do pastor Cleito, não. Daí não tem como, né, pastor? Não tem como. O trabalho do irmão Luiz, dirigir cego, apesar que tem cego dirigindo aí, para cima e para baixo, né? A gente vê vários nós cegos aí dirigindo. Mas não é o caso, né? Mas ninguém daria emprego para ele. A única coisa que ele podia fazer era pedir, se humilhar para as pessoas darem ajuda para ele. Chegou no limite. E quando ele chegou no limite, foi quando ele ele ouviu um barulho, e era Jesus chegando perto dele. Ele começou a clamar, e a oração dele foi: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não falou: o Senhor é obrigado a me curar, o Senhor tem que me curar, eu determino a minha cura. Por isso não. A gente aprende muito com esse cego, porque ele se aproximou e falou: tenha misericórdia da minha vida. Esse momento mexeu muito comigo, do culto do meu aniversário, do dia do meu aniversário, porque eu por várias vezes eu cheguei e falei: gente, ora por mim, obreiros, orem por mim, pastores, orem por mim. Eu cheguei em cultos aqui: igreja, olha para a minha vida, que eu estou com uma barra pesada, limite. Então isso me deixou muito emotivo no dia 29 de dezembro. Eu fui embora para minha casa ainda muito pensativo, refletindo em tudo isso. Teve o dia 30, dia 31, nós subimos um monte para orar, para buscar a presença de Deus. Eu, pastor Cleito, que está aqui,
é missionária. E eu subi naquele monte para orar, não como eu subi outras vezes, limite, não. Eu subi com meu coração grato a Deus por tudo que Ele fez durante esse ano de 2022. E nós estávamos subindo, e foi muito interessante, porque fazia anos, muitos anos que eu não ia naquele monte aqui de Taipas. O monte que eu tenho o costume de ir é lá em Bu, mas nós fomos nesse, o pastor Ricardo indicou um lugar para a gente, e nós começamos, e quando nós chegamos no monte, começamos a entrar para subir, tinha vários lugares que nós poderíamos ficar, vários espaços que a gente poderia ficar lá no cantinho, orando, buscando a Deus. E nós começamos a subir, e chegou numa hora que dava para a gente subir mais. Daí eu falei, não, vamos para cá. E nós fomos para o lado de cá, lá no fundo. E quando nós chegamos no lugar, queridos, fizemos uma oração juntos, e depois a gente se separou, missionária para um lado, pastor Cleito para um lado, eu para o outro lado, e começamos a orar a Deus, de joelhos ali, clamando a Deus, até que me deu um estralo assim, um negócio, e eu comecei a andar, queridos. E eu cheguei perto de uma árvore que eu fui tocado por Deus quando eu vi aquela árvore. Cadê Joyce, a foto da árvore? E essa foto que eu vou pedir para Joyce pôr, não sei se dá para ver direitinho. Aqui daqui de cima dá para ver porque eu estou bem perto. Mas essa árvore aqui, irmãos, ela nasce de dentro de uma pedra, né, pastor Cleito? Ela vem dentro de uma pedra. E eu fiz um vídeo, eu fiz uma reflexão de 1 minutinho. Vou pedir para a Joyce colocar para a gente também essa reflexão. E tem tudo a ver. Vamos lá, pode colocar, Joyce. Deus abençoe a tua vida, você que está assistindo esse vídeo. Hoje é dia 31 de dezembro, nós estamos encerrando mais um ano. Eu estou muito feliz que 2022 foi um ano muito abençoado. Eu creio que 2023 será muito mais abençoado. Nós viemos aqui no monte e apresentar nosso pedido de oração, clamar a Deus, entregando aquela pessoas que com o Senhor, entregando esse próximo ano. Deus me deu uma palavra para você. Eu quero partilhar agora. Na verdade, eu quero mostrar algo. Olha que coisa interessante. Vou virar aqui a câmera. Olha essa árvore que eu encontrei aqui. Está vendo que ela está crescendo? Mas olha onde ela cresceu. Ela cresceu dentro da pedra. Que coisa fantástica. A pedra tentou parar essa árvore, mas ela contornou. Olha lá. E ela continuou crescendo. Olha que coisa linda, queridos. Que nada impede. Amém, Joyce. Deus, exatamente. Obrigado. Vamos aplaudir Jesus? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Daí, queridos, eu estava andando, eu vi aquela árvore e falei, Jesus, que coisa forte. Porque ela poderia ter parado ali e pronto, acabou a árvore. Ou ela poderia ter dado uma volta maior. Mas ela foi naquele buraquinho, mas ela conseguiu continuar crescendo. E eu, quando eu vi aquela imagem, aquela árvore, irmãos, no meio de tanta pedra, no meio de tanta árvore, eu vi aquilo. O Espírito Santo falou comigo. Foi exatamente isso que aconteceu com você. Você não parou, você continuou. Aquela árvore continuou procurando luz, e quando ela achou aquele risquinho de luz, ela se apegou a essa luz e ela continuou crescendo. Eu li esse texto, eu hoje cedo eu falei de Josué, capítulo 1 de Josué, versículo 5, que diz: ninguém te resistirá, ninguém te susterá todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Eu falei essa palavra hoje cedo. Mas essa palavra de Lucas 18, do século de Jericó, ela me inspira. Porque essa palavra, ela é prática. Se no capítulo 1 de Josué, Deus preparou Josué para aquilo que ele iria enfrentar, aqui nós temos alguém passando pelo olho do furacão. Nós temos alguém precisando de
milagre, e um monte de gente, literalmente, chegando para ele e dizendo: ó, é melhor você se calar, ele não vai te ouvir, é melhor você parar, você está incomodando, você está sendo deselegante, você está atrapalhando. É interessante, queridos, que as pessoas, elas olham para a nossa condição às vezes, a nossa luta, e uma das piores coisas que tem é a pessoa não sentir empatia por nós. E o que seria empatia? É eu me colocar no seu lugar. Já parou para pensar isso? Você se colocar no meu lugar, eu me colocar no seu lugar. Você que é casado, você se colocar no lugar da esposa, a esposa se colocar no lugar do seu esposo, do seu marido. Já parou para pensar? Reclamamos às vezes das pessoas. Talvez você reclama do patrão lá onde você trabalha, mas se põe no lugar dele. Ou o contrário, reclama do funcionário, mas se coloque no lugar dele. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós mudamos a nossa percepção, a nossa forma de enxergar a vida. As pessoas pouco estavam importando com este cego. Em outras palavras, as pessoas estavam indiferentes com aquele cego. Aquele cego era nada, era um Zé, era um invisível, era um nada para eles. Pelo contrário, as pessoas queriam mais que ele morresse daquele jeito. E Jesus da Bíblia é o Jesus que vai atrás daqueles que ninguém quer, aqueles que todo mundo é indiferente, aqueles que ninguém valoriza, aqueles que ninguém consegue enxergar um valor, uma perspectiva boa, um talento. Talvez as pessoas não enxergaram em você talento. Talvez as pessoas não enxergaram em mim o talento que eu tenho. Talvez as pessoas no ano passado, poucos ou talvez ninguém se colocou no meu lugar por alguns instantes para saber o que eu estava passando. Talvez poucos se colocaram no seu lugar até hoje. Talvez as pessoas estão passando por você e dizendo: ah, para, chega, você está incomodando, você está sendo deselegante, você está atrapalhando o culto, você está atrapalhando aqui a empresa, você está atrapalhando a família. E o que eu acho interessante do texto é que aquele cego, ele resolveu tomar uma atitude diferente. Ele tomou uma decisão. O ano só é bom, queridos, para a pessoa que decide tomar uma decisão. O ano só vai ser bom para mim e para você no dia que eu me posicionar e falar assim: chega, foi só até aqui, daqui para cá eu vou fazer diferente. Sabe como se chama isso? Posicionamento. O cego falou: eu vou clamar. Reclama quem quiser, se incomode quem quiser, quem quiser ficar contra, que fique contra, quem quiser falar o contrário, que fale o contrário, quem quiser torcer o contrário, que torça o contrário. Mas eu estou decidido, eu vou clamar até Jesus parar, me ouvir e responder o meu clamor. Isso se chama decisão, isso se chama você tomar uma postura de vencedor e dizer: eu vou clamar até a mudança acontecer na minha vida. Se você quer ter um ano de 2023 abençoado, pelo amor de Deus, tome uma decisão nessa noite de buscar ao Senhor, de clamar a Deus, e as coisas mudarão na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia. Posso ouvir amém, queridos? As palavras têm poder. Eu falei isso hoje cedo. As palavras têm poder. Quem entendeu, diga amém. As tuas palavras têm poder. E as pessoas chegavam para ele e diziam: para,
chega, você não vai conseguir. E o texto fala que ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. As palavras batiam nele assim, ó, pum, e caíam. Ele parecia um carro blindado, irmãos, que dá um tiro, pá, e o carro é como se não tivesse acontecendo nada. A bala bate e cai. Ele estava blindado. Ele não parou. Eu olhei para aquela árvore e eu falei assim: Senhor, ela não parou. Ela poderia ter desistido de crescer e ter morrido ali debaixo. A semente morreu ali e pronto. Mas ela decidiu continuar crescendo. Esse termo que nós usamos para dar nome a isso é o termo resiliência. A natureza é resiliente. As árvores, elas são resilientes, elas vão se moldando. É muito comum você andar pela cidade, e você andar em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade cheia de prédios, edifícios, de frentes, de postes, e você vê a árvore contornando e continuar crescendo. É muito comum você ver as raízes da árvore, elas se posicionarem diferente para elas continuarem crescendo. Os rios fazem isso. Os rios vão contornando os seus obstáculos. Como se chama isso? Resiliência. A natureza, ela é resiliente. Acontece um incêndio no lugar, mata, morre a natureza, e daqui a pouco de tempo aquela natureza começa a regenerar, queridos, para a glória de Deus. Ela volta a ter vida novamente. E o que é isso? É resiliência. O corpo humano tem essa capacidade. Às vezes um órgão vai lá e fica doente, infecciona, e com o passar do tempo o próprio organismo vai se regenerando. É assim que acontece conosco. Nós ficamos gripados, por exemplo, daqui a pouco o organismo ele começa a regenerar sozinho, naturalmente, e você fica bem de novo, porque o nosso organismo ele é resiliente. O cristão verdadeiro, ele é resiliente, irmãos. Vem a luta, vem o impedimento, vem os obstáculos, vem as barreiras, ele não para. Ele pode até tropeçar, ele pode até ficar fraquinho ali, desanimado, mas daqui a pouco ele já está firme de novo. Daqui a pouco ele já cria anticorpos, e ele continua caminhando, ele continua progredindo. Eu libero sobre a tua vida essa palavra de Deus, que em 2023 nós seremos resilientes em nome de Jesus. Ainda que os obstáculos venham, ainda que as barreiras venham, nós vamos continuar e nós vamos chegar lá para a honra e glória do nome de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, exaltar a Deus, aleluia, amém, queridos. Eu vejo aquela imagem aqui, irmãos, eu falo assim: meu pai, ela contornou, ela poderia ter parado, ela poderia ter parado, só que aquela luz que entrava por aquele buraco da pedra, irmãos, aquela luz falava para ela: tem saída, aleluia, tem saída. Deus. E às vezes a gente está no escuro, e às vezes a gente está no escuro, e eu nesse ano várias vezes eu falei: não tem saída. 2022 não tem saída, tapou. E o Espírito Santo dizia: olha para a luz, ei, preste atenção, olhe para a luz, tem saída sim. Eu quero hoje liberar essa palavra para a tua vida. Em alguns momentos no ano de 2023, você vai olhar e vai falar assim: Deus, não tem saída para mim, Senhor. E nesses momentos a luz de Deus vai brilhar na tua vida. E você não vai parar em nome de Jesus, mas você vai prosseguir, você vai continuar. Aleluia, levanta sua mão para o céu. Você não vai parar, mas pelo contrário, você vai prosseguir. E a luz de Deus, ela vai te direcionar até você chegar lá onde você precisa chegar. Quantos podem aplaudir o Senhor, exaltando e glorificando o nome de Deus? Aleluia, amém, querido. E o cego, e aqui eu quero já fechar a pregação,
Não vou esticar não, né? Vou ser bem objetivo agora, na minha conclusão. O cego ouvia do povo, não vai. Chega, para, está incomodando, está atrapalhando. Daí ele teve que escolher, moça. Entre ouvir o povo, quem entendeu, diga amém. Ouvir o que estavam falando, ou fazer aquilo que estava no coração dele. E eu por várias vezes, moça, eu já fiquei nessa sinuca. E aí, vou ouvir o que estão falando, ou eu vou deixar o Espírito Santo guiar minha vida? E ele deixou o Espírito Santo guiar a vida dele. E diz a Bíblia, olha para cá, presta atenção. E diz a Bíblia que Jesus parou, perguntou para ele: o que você quer que eu faça para você? Jesus ouviu ele. Ninguém sabia, mas Jesus estava ouvindo tudo, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Ninguém imagina, só que Jesus está te ouvindo. Aleluia. Ele me ouve, ele ouve você. Glória a Deus. Traga o cego aqui para mim. Parece ironia o que eu vou dizer agora, mas eu acredito que os mesmos que diziam não vai te ouvir foram os mesmos que disseram para ele: ele está te chamando. A vida às vezes ela parece um tanto quanto irônica. Pessoas às vezes que prejudicaram eu e você são pessoas que eu e você depois ajudamos. Parece ironia. Pessoas que às vezes fecharam as portas para mim e para você são pessoas que às vezes Deus faz a volta do mundo girar e chegar até você e elas precisarem de você. Quem entendeu, diga amém. Mesmo que falou não vai dar certo, não vai te ouvir, voltou lá e falou: deu certo, ele está te chamando. E quando aquele cego foi até Jesus, Jesus perguntou: o que você quer que eu faça por você? O que você precisa? O que você quer? E ele sabia o que ele queria. Detalhe simples, mas muda o nosso ano. Saber o que quer. Você sabe o que você quer? Será que ontem, quando você orou, na virada do ano, se você orou, né? Não sei se você orou, mas a tua oração, vai. Será que você sabe o que você quer para esse ano? Ou a tua oração é aquela oração genérica? Ah, Senhor, faça. Não, ele sabia. O que você quer? Ele não falou: quero que o Senhor abençoe todas as áreas da minha vida. Ele poderia ter sido assim, né? Mas ele foi cirúrgico, ele foi preciso. Eu quero ver, Senhor. E eu já orei dessa forma: Deus, eu quero ser curado, Senhor. Senhor, eu quero ser liberto. Senhor, eu quero ser curado desse mal. Eu quero ser liberto disso. Eu quero que o Senhor tire esse vício de mim. Eu quero que o Senhor me cure dessa situação. Eu quero que o Senhor me prospere nessa causa. Eu quero que o Senhor mova os céus e cumpra a sua promessa aqui, nessa área da minha vida. Ele foi preciso. Eu quero enxergar, Senhor. Poderia pedir: eu quero que o Senhor abençoe toda a minha história. Não, ele foi objetivo. Eu quero ver, Senhor, eu sei o que eu quero. E Jesus falou: então vê, abra os olhos e veja, porque pela tua fé você foi salvo, você foi alcançado. Se você tiver fé nessa noite, haverá mudança sobre a tua vida. E se você tiver fé nessa noite, 2023, não vai ser mais um ano não, vai ser um ano onde coisas grandes, incríveis acontecerão